Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu não sou doutor em Bíblia, nem mestre, nem exegeta. Quem é estudioso de Bíblia precisaria pelo menos estudar um pouco do hebraico, um pouco, não muito, né, do hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, e se for um estudioso do Novo Testamento, precisaria estudar o grego. E quem estuda os dois, melhor ainda, porque consegue compreender as duas gramáticas para fazer a exegese bíblica. Então, dentro da leitura da Bíblia, dentro do curso de teologia que nós, padres, fazemos, nós temos uma iniciação, vamos dizer assim, um conteúdo inicial para que a gente pudesse entender o que é a língua hebraica e a língua grega. Então, nós temos uma noção daquilo que é a língua. Por isso, a gente vai fazer uma explanação não tão aprofundada como, né, um exegeta, e a gente também não conseguiria acompanhar em um curso de meses, fazer essa experiência de um curso bem aprofundado. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho a palavra de Deus a partir dessa leitura do cotidiano. Para que a gente possa entender um pouquinho esse contexto do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia que nós vamos estudar, é preciso nós entendermos o porquê da palavra de Deus em nossa vida, em nosso meio. Primeiro, precisaria pensar o porquê que esses textos foram escritos. Eu acho que a resposta está com vocês, né? Se eu perguntar para a Cíntia aqui, por que ela trouxe esse caderno? Por que você trouxe esse caderno, Cíntia? Para anotar e não esquecer. Então, existe ali uma escrita para que você possa memorizar e quando precisar daquele texto, você ter em mãos. A escritura é como esse caderno, né? O povo de Deus escreveu em um texto muito diferente de um caderno que nós temos e que a gente vai ver um pouquinho. Para quê? Para fazer memória. Então, o povo de Deus é um povo que faz memória. Não existe fé, religião, sem a experiência do memorial. Então, se pensarmos todos os textos que nós temos na Bíblia, ele tem um sentido de memorial, de memória para nós. O que significa isso? Significa que, sem essa experiência do passado, de uma firmeza daquilo que aconteceu, nós não conseguimos consolidar o presente e o futuro. É a partir das experiências do povo de Deus, é a partir também das experiências, vamos colocar no sentido pessoal de cada um de vocês, do passado, é que vocês também podem pensar a vida presente. Situações que foram boas ou que não foram. Graças a Deus vocês têm memória e sabem, através da memória, por experiências de situações passadas, aquilo que é bom e aquilo que não é. Vocês, por exemplo, vou colocar no cotidiano ali, vocês sabem que se eu colocar a mão numa tomada, ele vai dar choque. Vocês sabem justamente porque passaram talvez por uma experiência ou ouviram alguém dizer. Então, o Pentateuco que nós vamos estudar é um livro de um memorial. Um memorial que serviu para o povo de Deus naquele momento em que foi escrito, mas que também para nós ele tem a sua utilidade. Ele ainda é presente para cada um de nós. Aí que está a diferença da palavra de Deus de um livro histórico. Aí que nós podemos perceber que a palavra de Deus não é simplesmente um livro histórico. Ele se torna vida e se torna presente na nossa vida, por quê? Porque para nós a Bíblia ela é sempre atual. Porque fazendo memória das experiências que aconteceram, situações históricas, situações narradas pelo povo de Deus, nós também somos convidados a fazer essa experiência no hoje. Então o Pentateuco
não é um livro histórico. Embora nós vamos também delimitar na situação histórica do Pentateuco, mas ele não é um livro histórico. É um livro da vida. É um livro que nós conseguimos trazer situações para a vida presente e dar respostas para cada um de nós. Então, o Pentateuco ele quer dar para nós respostas sobre diversas situações em que nós vamos ver a origem da vida, o sentido da vida, o ser humano, as suas responsabilidades, a questão da obediência a Deus, a fidelidade a Deus. São tantas perguntas e inquietações que nós conseguimos responder através do livro do Pentateuco. Então, para isso nós temos esse conceito de memória. Vamos lá no passado, buscamos a história dos antepassados, daqueles que fizeram primeiramente a experiência de fé no Deus único e verdadeiro, para que cada um de nós também possamos fazer a experiência de Deus hoje aqui no cotidiano. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Está aí tranquilo, né? Então, essa palavra nunca deve estar afastada desse estudo do Pentateuco. E para que o povo de Deus pudesse fazer memória, nós vamos ver que o povo de Deus, por exemplo, ele faz leis, festas, ele faz narrativas de histórias, de situações. Então, tudo isso é para que o povo de Deus possa viver a fidelidade a Deus, ao único Deus. Tá joia? Então, essa é a experiência que nós temos do livro do Pentateuco e de toda a Escritura. Toda a Escritura, ela faz memória a cada um de nós, ao povo de Deus, a experiência de Deus para cada um de nós. Então, a origem da palavra Pentateuco. O que é o Pentateuco? Para a língua hebraica, ela é a Torá. É a Bíblia dos judeus, vamos dizer assim. Ela compreende os 5 primeiros livros da Bíblia e se encerra com a morte de Moisés dentro de Deuteronômio 34. Os 5 livros chamam-se Hamissá, Humsé, HaTorá, os 5 quintos da lei. Então, aqui, dentro desse contexto que nós temos da língua hebraica, se tira a palavra lei e se coloca como o significado do Pentateuco. Então, Pentateuco é uma palavra grega. Se traduzirmos para a palavra hebraica, ela vai se resumir na Torá. Embora os judeus, muitas vezes, não se resumem a Torá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Muitas vezes eles colocam também dentro dos livros proféticos e outros livros. Então, a Torá é o livro, quando se fala da lei, o livro da lei. E para nós, dentro da língua grega, ela significa Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então vamos recordar quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? O primeiro, já sabe, Gênesis. Que bom, né? Gênesis. O primeiro e o último a gente sempre sabe, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse. Gênesis, depois o Gênesis. Êxodo, terceiro. Levítico, depois Números e Deuteronômio. Até o final do curso, pelo menos isso aqui a gente vai decorar, né? A gente vai saber de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, é o livro da lei. Para eles e para algumas compreensões de diversos tempos da vida, até mesmo da igreja, se concebeu esses 5 livros, o livro de autoria de Moisés. Era o livro de Moisés. Porém, agora, hoje se sabe que ela tem diversas autorias. Então, Moisés escreveu, poderia Moisés escrever? Então, se Moisés escreveu, ele
narraria sua própria morte, que nós temos dentro de Deuteronômio, no livro. Então, não poderia ser possível um autor narrar a sua própria morte. Ainda mais um autor narrar situações em que foge de uma realidade do local, da experiência que ele fez. Então, por isso, hoje se sabe, se tem clareza, embora nós podemos nominar o livro de Moisés, embora a tradição da igreja, até padres da igreja mencionavam o livro de Moisés como o livro do Pentateuco. Porém, nós sabemos que a autoria não é de Moisés. Por diversas situações da escrita, diversas formas que são empregadas ao texto, então nós sabemos que não foi Moisés aquele que escreveu o Pentateuco, por um longo ciclo de tempo em que essa escrita foi colocada, foi colocada dentro dos autores. Então, provavelmente, nós sabemos que não é de Moisés. Então, a origem da palavra agora aqui, Pentateuco. O termo grego Pentateucos é uma palavra composta da palavra penta. Penta a gente sabe, né? Quem é do Brasil sabe o que é um penta, né? A gente nunca sai do penta. Né? Então, quantos títulos o Brasil tem? 5, né? 5 títulos. E vai ficar nesse por muito tempo. Né? Então, penta a gente sabe o que é. E o teucos quer dizer utensílio, instrumento, recipiente. Então, é um estojo. Né? Então, teucos quer dizer estojo, instrumento, utensílio. É um lugar onde se guarda esses rolos. Então, aqui está, por exemplo, o rolo da lei. Para o judeu, cada livro ele é colocado em rolo, ainda hoje. Aqui nós temos a Sefer, né, que é cada rolo de cada texto que é usado para as leituras na sinagoga. Esse rolo ele é lido de trás para frente. Se vocês pegarem uma Bíblia hebraica, uma Torá, vocês não vão ler dessa forma, vocês vão ler assim. Ela começa no fim. Então ela tem um sentido contrário aos livros hebraicos. E você também lê do lado contrário. Se você lê nesse sentido, se você lê nesse sentido, dentro do texto hebraico, você vai ler do lado contrário. E também as páginas também. Você começa pelo fim. É o modo dos textos hebraicos ser escrito. Aí, para nós, ainda dificulta mais ainda a gente entender. Então, a gente tem que mudar a lógica desse texto. E aí, por isso que muitas traduções são invertidas, e até mesmo, vocês vão ver o texto da Ave Maria, muitas vezes não conseguem fazer essa inversão. Então, a cada texto se coloca um rolo. Por exemplo, aqui está o rolo de Gênesis, o rolo de Êxodo, Levítico, ou pode ser todo o Pentateuco no rolo. Então, aqui estão os chamados os rolos da lei. Então, o teucos é um estojo em que é colocado esses rolos. Então, os 5 livros que são colocados nesse utensílio. Por isso que é chamado Pentateuco e o livro da lei. Claro? Tranquilo? Já viram isso? Já? Vocês forem numa sinagoga, não precisa ir, né? Mas quando se faz a leitura, eles colocam numa espécie de um altar, vai desenrolando o rolo sem colocar a mão no texto, não se coloca a mão no texto, e com um pequeno varão se vai apontando e lê esses textos. Vai lendo esse texto, vai se desenrolando esse rolo dentro da leitura do texto. Jesus usou o rolo para fazer a leitura na sinagoga. E os textos bem traduzidos vai dizer, Jesus desenrolou o rolo, está lá no Evangelho de Lucas, quando ele vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele vai ler o livro do profeta Isaías, ele vai desenrolar o rolo, para que ele pudesse ler o livro do profeta Isaías. Então Jesus usou muito os rolos da lei, tinha esse contato
muito próximo com a palavra de Deus. E embora ele é a palavra viva, mas na sua humanidade recebeu essa instrução da palavra. E aí esse bastão ele vai acompanhando esse texto. Vai acompanhando esse texto. Existe uma espécie de um dedo indicador. Se nós temos no nosso computador aquele dedinho indicador, né, no mouse, que a gente vai direcionando, ele é uma alusão a esse dedo de Deus. Tem um nome hebraico que eu não lembro. É esse dedo de Deus que vai acompanhando o texto. Então, por isso que nós temos no Windows, né, nós temos essa mãozinha que vai acompanhando essa alusão a essa mão desse varão que vai acompanhando os rolos. Então aqui nós temos esse utensílio. Se nós pegarmos a história dos achados arqueológicos, muitos textos foram encontrados nesse rolo. Nós temos, por exemplo, em Qumran, né, um lugar em que existiam cavernas, em que um povo escondeu esses textos muitos textos bíblicos, quando eles estavam sob ameaça. E se nós temos hoje alguns livros que nos ajudam a traduzir melhor, é por causa desse pergaminho, desses rolos de Qumran que foi achado nesse estojo, né, que era um vaso de barro, e foram colocados esses rolos. Dentro da Bíblia de Jerusalém, nos textos, por exemplo, de Isaías ou outros textos, tem lá alusão, na nota de rodapé, a letra Q, que quer dizer, foi achado esse texto em Qumran, na caverna 12, na caverna 11. Então está lá Q11, Q12, Q13. Se pegar a Bíblia de Jerusalém, não sei se na Ave Maria tem, mas vocês vão encontrar lá, quando vê lá Q12, Q11, é porque é onde foi encontrado esses rolos que justificam a existência daquele texto. Então, justamente como foi colocado da tradição dos textos, quando esses, geralmente são padres dominicanos, católicos, estudiosos, pegaram esses pergaminhos, eles conferiam, os textos estavam exatamente como nós temos hoje. Então, e fizeram essa conferência nos textos. E alguns os termos eles foram adaptando para que não se mudasse aquilo que está na escritura original. Então isso foi importante para o estudo da Bíblia. Tranquilo até aqui? Estão assustados? Calma que nós vamos chegar lá. Os rolos ou os livros que compõem o Pentateuco. Então, o que compõe ele? Gênesis, o primeiro, como a gente disse. Então, nós vamos, dentro da língua hebraica, o nome de Gênesis ele tem outro nome. Dentro dos textos bíblicos, os hebreus eles usam o primeiro termo daquele texto, eles usam o nome daquele livro, daquele rolo. Vamos pegar o livro do Gênesis aí, vocês trouxeram a Bíblia hoje, né? Então vamos lá. Gênesis 1, versículo 1, já vamos começar, como a gente diz, do início, né? Leia para nós, Cíntia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso, tá bom. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, se a primeira palavra é aquela que dá origem ao nome do livro, qual que é o nome do livro do Gênesis, no hebraico? No princípio. Então, essa palavra do hebraico, ela chama Bereshit. Bereshit. Bereshit Barat, que é no princípio criou. Então, é o primeiro nome do rolo hebraico, Bereshit. Tá? Então, esse é o primeiro nome. Depois, o livro do Êxodo, Semot, depois a gente vai ver o significado também. Levítico, Vaiakira, Números, Bemidbar e Deuteronômio, Debarim. Então, aqui, o início de cada nome. Então, aqui, Gênesis, Bereshit, ou Bereshit, no princípio Deus criou. Êxodo, é o livro dos nomes.
Então, embora nós colocamos dentro do livro dos 70, o livro primeiro que nós temos na língua grega, para que a gente pudesse traduzir depois para o latino, nós temos o nome como Êxodo, porque é o livro dessa passagem do povo de Deus da escravidão para a liberdade. Então, para nós é livro do Êxodo. Para o hebreu, ele é o chamado pelo primeiro nome. Então, livro dos nomes. Eis os nomes dos filhos de Israel. Vai começar o livro do Êxodo. Então, por isso, o livro se chama Semot. Então, o livro dos nomes. Levítico, Vaikira, o Senhor chamou. Ou ele chamou. É o nome do livro dos Levíticos. Então, por isso tem esse nome dentro da Bíblia hebraica. Ele chamou. É o termo que designa o nome de Levítico. Por que chama Levítico para nós no sentido no sentido depois grego e latino? E nós temos o livro dos Levíticos, porque é os livros das leis, é os livros que nós já vamos começar a refletir a importância da lei. E o povo da tribo de Levi é o povo do templo. Então, para que constituir o templo é preciso de leis. Então, o livro dos Levíticos. Os livros de Números, Bemidbar. Aqui, na Bíblia Ave Maria, o termo que seria o início, ele está no final. Aqui também a gente percebe essa mudança do livro da tradução da Ave Maria. Alguém tem a Bíblia de Jerusalém? Não? Se fosse na Bíblia de Jerusalém, estaria diferente. Na Bíblia Ave Maria está assim: no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai. Então, o livro dos Números quer dizer no deserto. E aqui, na Ave Maria, está no final. Se pegarmos outra tradução, vai dizer, no primeiro dia, no deserto. Então, por isso, o primeiro tema é no deserto. O tema é no deserto. Então, por isso, o livro dos Números é o livro desse termo, no deserto. É o nome do livro para o hebraico. E depois, o quinto livro, Deuteronômio, Debarim. Também ele está aqui na Bíblia Ave Maria, eis os discursos. Na Bíblia de Jerusalém, estas as palavras. Então, é o livro, as palavras, Debarim, as palavras de Deus. Discurso e palavra, ele tem sua diferença. Então, por isso, a tradução seria o da Jerusalém, palavra. O discurso, eu estou dizendo algo, eu estou refletindo algo. A palavra não, é o termo dado. Então, existe essa diferença. Então, Deuteronômio, o livro da palavra. Então, só para curiosidade, para a gente entender que se a gente ver alguns livros, essa mudança. Se eu não me engano, a Bíblia Tebe, a Bíblia Ecumênica, ela carrega também esse termo junto com o livro. Então, se está Êxodo, ele está lá, Semote. Está o termo do lado. Então, tem Bíblia que ela carrega esse termo junto. Tranquilo até aqui? Precisa decorar, né? Mas é só para a gente, por curiosidade. Então, uma das justificativas que nós sabemos em que os textos não foram escritos por Moisés é porque ele está carregado de diversas formas de dizer e dar respostas às situações dos livros. Então, peguem esse texto aqui, que tem uma página só. Uma página. Aqui está uma cronologia para a gente saber um pouquinho do contexto em que foi escrito esse texto. Está confuso, mas vocês vão entender logo, logo, tá bom? Pegaram? Acharam isso aqui? Todo mundo achou? É o que está o texto colorido aí. Então, vocês estão no início ali, antes do ano 1000, né, para a cronologia bíblica,
e para nós sabemos que a criação ela se dá em milhões e milhões de anos. Nós temos, no sentido bíblico, esse tempo ele é menor. Mas para a gente situar um pouquinho a palavra. Não que a Bíblia estava errada, mas ela não se preocupou com a data da criação. Nem se preocupa. Não é a intenção da Bíblia mostrar o dia em que a Terra foi criada. Então vocês vão entender isso depois. Então está lá, criação, dilúvio, os patriarcas. Livro do Gênesis. Embaixo, Êxodo, do Egito, conquista da terra prometida e Juízes. Vocês estão vendo lá o ano 1000. Por volta do ano 950, Israel já começa a ter uma constituição de império, de pátria, através dos chamados reinados. Nós temos 2 reinados de Israel num primeiro momento, ou melhor, da Palestina, do território de Canaã, e que depois ela vai ser dividida, o reino de Israel e reino de Judá. Aqui está consolidada as 12 tribos nesse reino. Por volta do ano 950, nós já temos essa constituição de uma monarquia, que nós já temos o primeiro rei de Israel, qual que é? Vocês lembram? Está na palavra? O rei Saul, depois Davi e Salomão. E depois a confusão da dinastia, né, que ela se dá entre Jeroboão, ou Joboão, e entre outros que vão trazendo a dinastia de Davi, desse primeiro império. Jesus é da dinastia de Davi. Então ele é o sucessor de uma monarquia, embora ele vai explicar para nós que o reino dele não é deste mundo. Por isso que nós temos o livro do Evangelho de Mateus, a genealogia, que vai colocando lá os homens de Deus que vão sendo constituídos, e depois José e o próprio Jesus. Justamente para dizer da onde que veio Jesus. Ele era aquele esperado pelo povo de Israel, era da descendência de Davi, por isso teve que nascer em Belém. Por quê? Porque Davi, ele viveu em Belém, era a terra dele, e por isso o seu sucessor do reinado, que não é um reinado monárquico, como eles pensavam, o povo de Israel pensava, ele nasceu em Belém, da terra de Judá. Então nós temos essa questão. Então, ano 950, começa a surgir os reinados de Davi e Salomão e Saul, anteriormente, que teve o seu, vamos dizer assim, o seu fracasso. Salomão constituiu depois o templo de Salomão, o templo. E depois nós temos a divisão dos reinos, pela confusão dos governos de Jeroboão. E aí nós temos, dentro desse território de Israel, nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. Aqui em Judá está Jerusalém. E para cima nós temos o outro reino, o reino de Israel, onde tem a Samaria, e aqui para cima a Galileia, onde Jesus mais percorreu. Aqui está ao norte. Jesus pouco veio para a terra chamada Terra dos Eleitos. Ele veio em alguns momentos, quando ele chega, por exemplo, com o seu jumentinho, chega nessa entrada triunfante, e depois disso ele tem a sua entrega, a sua paixão, morte e ressurreição. Embora antes também, em alguns momentos, ele vem no templo. Então ele tem esses momentos. Até mesmo a família de Jesus, seu pai e sua mãe, veio apresentá-lo no templo em Jerusalém. Mas fora isso, seu ministério foi ao norte. Então, é a partir daí que vai nascendo essas escritas. O povo tinha a necessidade de dar respostas, como nós também temos necessidade, muitas vezes, de dar respostas para nós mesmos e para a nossa fé que nós vivemos. Então, por exemplo, a origem da vida, de onde viemos?
quais são nossos ancestrais, de onde veio essa fé que nós vivemos hoje. E a partir daí, o povo foi reconstruindo. A partir desse momento em que se constituiu uma monarquia, se constituiu um templo, nós temos essa hierarquia, vamos dizer assim, do povo judeu, entre os sacerdotes, os escribas, e todo esse povo de Deus que foi ajudando a reformular e voltar às fontes, às origens. Então, nesse sentido em que precisava se dar respostas, fazer memória, aí o povo foi resgatando aquilo que eles já falavam um para o outro. Antes da palavra ser escrita, ela já era dita nos templos, já eram histórias já reveladas, já se sabiam, já tinham clarezas, mas para que aquilo não se fosse perdendo, eles foram escrevendo, compilando essa palavra, até mesmo para a leitura nos templos, no templo. Então eles precisavam disso. Então aqui, no ano 1000, reinado de Davi e Salomão. Depois, nós temos a história paralela dos dois reinos, como está nesse mapa. Os reinos se dividem, porque cada um se sente, vamos dizer assim, de uma única dinastia de Salomão. Então, ou o filho de Salomão, qual deles eram herdeiros dessa dinastia? Então, eles vão se dividindo, e aí divide os reinos. 10 tribos ficam ao norte e 2 tribos ficam ao sul. Então eles têm essa divisão que depois nunca mais conseguem trazer uma unidade plena para Israel. Depois, a partir do ano 722, nós temos um reino independente, embora ainda estão aí entre intrigas, ainda não tem algo fixo, chamado independente porque não existe governos. Então nós temos aí o reinado do rei Josias, entre o ano 640. E aqui, o momento chave para a gente entender a escrita do Pentateuco, o exílio da Babilônia. O que é o exílio da Babilônia? O momento em que, diante da infidelidade do povo de Deus, eles retornam à escravidão. Então, por isso foi preciso escrever um momento em que um povo também foi feito escravo lá no Egito, lá no passado, para que eles pudessem dizer, olha, essa história parece que se repete. Diante da infidelidade a Deus, é preciso o quê? Restaurar a força, a conversão, acolher essa experiência do Deus único. Então, por isso, se resgata, por exemplo, o livro do Êxodo. Diante dessa experiência do povo que, por infidelidade a Deus, eles foram exilados, ou seja, foram presos de Israel, principalmente os mais letrados, os que eram profetas, o próprio rei, pessoas que eram importantes, foram feitos escravos na Babilônia, que era um grande império da época, e lá foram colocados naquela pátria sob o reinado do rei da Babilônia. E o templo foi destruído. O templo tinha sido destruído. Então, por isso, eles precisavam, nesse momento oportuno, resgatar a história do povo para que eles pudessem retornar na fidelidade a Deus. Então, aqui está a chave da compreensão do porquê o Pentateuco foi escrito. Então, nós temos aí diversas lanças, aí vocês estão vendo, a azul, a vermelha, a verde e a preta. Então, aqui está praticamente o início de uma construção dos textos, que elas não estão assim consolidadas. Por exemplo, Gênesis foi nessa época. Não, o Gênesis foi construído desde o ano 1000 até o 1500 e pouco. Que nós vamos ver textos paralelos que foram sendo compilados e foram encaixados naquela circunstância, e depois do ano 500, 4 séculos antes de Cristo, é que se compilou toda essa palavra e se definiu, vamos dizer assim, canonicamente, de modo canônico, a Torá. Então, a palavra de Deus, dentro da Torá, do livro da lei, ela teve esse processo de 4 séculos somente antes de Cristo.
de compilação. Antes disso, que existia esse processo da palavra que era dita, que era escrita, mas é que ela foi indo compilada aos poucos. Você foi pegando a experiência de um e de outro e foi sendo colocado. Tá bom? Tá claro? Então aqui nós temos esses períodos. E a cada momento nós temos uma leitura específica. Nós temos ali, está em vermelho, literatura profética. Ela está entre o ano 700 e o ano 300. Por quê? Ele foi escrito antes, dentro do exílio da Babilônia, ele foi escrito, e depois. E a cada momento tem um tema específico para essa corrente única que é a fidelidade a Deus. Essa renovação à aliança com Deus. Se ele foi escrito antes, qual é o pedido dos profetas antes do exílio? Fidelidade. Olha, vocês precisam tomar cuidado, porque, olha, vocês vão acabar caindo na desgraça. Então nós temos textos que vão sinalizando isso. Nós temos aí uma parte, por exemplo, do livro de Isaías, que é uma leitura pré-exílica. Isaías, ela foi escrita nesses 3 momentos. A gente fala que Isaías foi escritor. Isaías foi escrito durante 300 anos. Provavelmente Isaías não viveu 300 anos. Então, são escritores que foram colocando e nominaram o profeta Isaías, que foi aquele que consolidou esse livro. Então, nós temos, durante 300 anos, o escrito do profeta Isaías, no contexto pré-exílico, no momento do exílio e pós-exílio. No final do Isaías está o momento pós-exílio, em que daí existe toda uma leitura de organização daquele povo. Então, nós temos esses 3 momentos. Então, a literatura profética, ela se dá nesses 3 momentos. Vou dar um exemplo de uma literatura profética do tempo do exílio, que eles estão lá aclamando com essa dificuldade da escravidão. Nós temos Jeremias. Jeremias é desse contexto. E no texto de Jeremias é narrado o exílio. Ele foi preso, foi torturado, porque ele estava lá antes do exílio, ele estava pregando a conversão daquele povo. Mas eles não quiseram ouvir. Aí Jeremias também foi para o exílio. E aí junto com o rei. E lá, enquanto todos estavam tristes, porque agora perderam a terra dada por Deus, mas embora não reconheceram essa promessa de Deus, não estavam reconhecendo essa terra dada por Deus, a graça de ter uma terra, de ter um povo, de ter um só Deus, uma aliança com Deus, ainda estavam inquietos, queriam algo que saía do projeto de Deus. Isaías estava lá na Babilônia, saltitando, cantando, porque sabia, porque diante daquela experiência de sofrimento do povo, eles iriam retornar às promessas de Deus. E aí temos aquele salmo que nós cantamos constantemente, né? Sobre os rios da Babilônia, cantávamos chorando com saudade de Sião. Então aqui, aquele salmo é do contexto do quê? Da lembrança do povo da Babilônia. Os salmos também eles têm vários períodos de construção, e um deles é esse momento exílico, essa lembrança desse momento em que estavam lembrando da época que estavam vivendo bem e não sabiam e não estavam ali consolidados nessa graça de Deus. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos na graça e queremos algo mais que sai do projeto de Deus. Não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa vontade. E por isso saímos dessa fidelidade ao Deus em nossa vida. Então o texto ele é pertinente para nós. Fazer uma leitura do exílio, refletir o exílio da Babilônia, é pensar e repensar nossa vida. É como nós estamos vivendo. Como nós devemos viver. Então, essa fidelidade a Deus. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Querem perguntar, acrescentar? Então, nós temos esses 3 momentos da literatura profética. Pós-exílio, aqui é a organização do povo de Deus.
final do livro do profeta Isaías, é uma organização do povo de Deus. E aqui uma leitura daquilo que virá para frente. Então, a figura de Zacarias e outros profetas que vão colocando aí um novo céus, uma nova terra, um projeto aí de uma terra melhor, de um povo que possa estar cada vez nessa aliança com Deus. Então, são textos que trazem uma esperança. Depois nós temos a literatura sapiencial, que é os livros da sabedoria, os livros sábios. Vamos dar um exemplo aí. O próprio livro da sabedoria, Provérbios, o que mais? Eclesiastes. Mais algum? Podemos colocar também o livro de Jó, é um dos livros também de sabedoria. Então, esses são alguns dos livros que nós colocamos, os livros sapienciais. Nesse momento, se coloca uma literatura para que o povo de Deus possa viver bem o seu dia a dia. Então, é uma consolidação de textos que vão sendo lidos nas sinagogas, nos templos, nas casas, para que eles possam firmar sua aliança com Deus, extraindo aí diversas habilidades de outros povos. Por exemplo, os povos gregos que tinham aí a poética, a poesia. Então aqui há essa leitura que vem de outros povos, e por isso nós temos aqui, no ano 333, Alexandre Magno toma o povo de Israel. E diante disso vem também toda uma cultura grega, helênica, que traz as poesias, e aí eles trazem dessa poesia a poesia judaica, a poesia hebraica, dentro dessa leitura que tem esse fio condutor, esse encontro com Deus, essa experiência com Deus. Então todos esses textos têm esse fundamento da aliança com Deus. Então, praticamente, nós temos esses momentos. E temos também os livros históricos, né, os livros de Juízes, os livros de Reis. Nós chamamos também de obra histórica deuteronomista. Vocês podem ver em algumas Bíblias, está lá, OHD, obra histórica deuteronomista. Principalmente na Bíblia de Jerusalém e em outras Bíblias, tem lá que é um conteúdo desta obra. Ou seja, é uma obra histórica, mas que fala daquilo que é a fidelidade à lei e ao próprio Deus. Então tem essa finalidade que ela deve ser lida num contexto todo. É difícil a gente entender quando a gente abre a Bíblia lá e lê o livro dos Reis em uma parte. Não conseguimos entender. É preciso entender toda a história para a gente poder dizer qual é o sentido da revelação de Deus naquele contexto, naquela história. Por isso que não é bom a gente ficar abrindo a Bíblia assim, né, e tentar entender o que Deus quer falar conosco, né? É um risco, né? Tem lá, chega lá, abre lá, está um contexto de guerra. Os filisteus, não sei o que lá, e você está irado, está intrigado, falando, nossa, então é guerra mesmo? Então vamos lá. Então a palavra de Deus ela deve ser lida num todo, né? Então é algo que a gente foi adquirindo aí que pode ser lido, mas não é o habitual para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Então, você pegou os livros dos Reis, leia ele todo. Senão você não vai entender o que Deus quer falar com você. Tá bom? Então, a gente vai ficar com esse texto, a gente já vai usar esse texto para a gente falar desses momentos em que o Pentateuco foi escrito. Então, nós dizemos, é uma teoria, que existem 4 fontes, pelo menos, e alguns dizem que tem 5 ou 6 fontes, o Pentateuco. E cada fonte ela foi escrita por uma determinada região, ou a partir de uma determinada região, dentro desse contexto aqui, por exemplo, do ano 900, em que já está consolidado uma monarquia, um povo de Deus, em que já não se viviam de modo primitivo. Então o povo de Israel, antes de ter a sua terra, viviam como um povo do deserto. Era chamado os Rapiru. Era um povo que
eram pessoas nômades, né? Pessoas que não tinham residência fixa. E a partir do momento em que eles saem, por exemplo, do Egito, e aí a experiência que nós temos da saída do Egito, é a experiência do primeiro povo. Abraão, né, é essa figura primeira desse Hapiru, né, dessa pessoa que não tinha identidade de lugar. Ur dos Caldeus era um deserto, era um lugar sem nada, e a partir daí Deus já faz essa primeira promessa de terra e descendência. E aí para onde eles vão e formam esse povo que é Israel. Para que Deus pudesse se revelar, era preciso um povo, e um povo novo. Não um povo viciado, já com suas tradições, com suas idolatrias. Deus que formar o seu povo, e a partir daí ele vai universalizando a sua salvação a todos. É a partir de um lugar, e esse lugar era Israel. Não que Deus é exclusivo desse povo, mas foi a partir desse povo que Deus quis se revelar a cada um de nós. Então, dessas fontes nós temos no Reino do Norte uma narrativa que nós chamamos de narrativa eloísta. A gente vai entender daqui a pouco. E uma forma de legislar, de lei, que ela é chamada deuteronomista, dentro do Reino do Norte. Depois, naquele outro texto, tá tudo exemplificado, tá? Os textos estão mais extensos para a gente poder entender melhor. No outro texto que eu passei para vocês. No Reino do Sul, a narrativa ela é chamada javista. Então, os termos, quando se fala de Yahvé, principalmente na Bíblia de Jerusalém, está Yahvé. Se pegarmos o texto da Ave Maria, ele usa Senhor. Lógico que o termo ele é o mesmo. Yahvé é o Senhor, né? Mas ele faz questão de dizer Yahvé porque o texto ele é de cunho javista e a gente vai entender o porquê. E a legislativa, ela é sacerdotal. A lei, ela é sacerdotal. A gente já vai entender o que é isso. Então, são 4 fontes que o Pentateuco tem como narrativas. Eloísta, deuteronomista, javista e sacerdotal. São 4 fontes, pelo menos. Há quem diga que existe a mistura de javista e eloísta, mas aí a gente vai ficar com essas 4 para a gente entender. E a gente já vai, bem no texto, a gente vai ver que é claro a gente exemplificar. Quando a gente vai ler, a gente vai dizer, esse texto, ela tem esse contexto eloísta. Esse texto ele é javista, esse texto é sacerdotal, esse texto ele é deuteronomista, tá bom? Então a gente vai fazer esse exercício também. A primeira, ela é a fonte javista. Acima de tudo uma visão teológica. Contém textos onde se usa Yahvé como nome de Deus. Quem tem a Bíblia de Jerusalém é mais fácil de identificar, mas não é difícil. Pode ser provenientes de escribas da época de Salomão. Yahvé é descrito como uma presença viva no mundo, que vive com os homens. Quando o texto é javista? Quando nós temos a experiência bíblica, um contato direto de Deus, por exemplo, com Zé. Vem aqui diante do Zé e fala, Zé, não faça isso, ou faça isso. Viva isso. Eu quero que você faça isso. Quando tiver esse texto na Bíblia, ele é um texto chamado javista. Isso é para a gente identificar. Vocês recordam textos assim? Recordam? A própria criação. Deus está lá passeando com eles. Então existe, a gente chama de uma visão de um Deus antropomórfico. Parece que Deus se torna uma pessoa e está lá com aquela pessoa para dizer algo da sua vontade. Tá? Então nós temos essa visão antropomórfica. Deus que está junto com a pessoa. Tá bom? Deu para entender? Essa é a relação de um texto javista. Por isso que nós sabemos que ele foi escrito, o livro do Pentateuco, em diversas épocas. Porque ao mesmo tempo que um livro tem um texto javista, ele tem um texto eloísta. Porque era uma compreensão desse Deus, uma experiência diferente. Ora, o povo de Deus faz essa experiência pessoal, isso é oportuno. Ora, através de algum fenômeno, de alguma situação, se faz a experiência de Deus.
Moisés, no monte. Moisés faz as duas experiências. As duas experiências. Nós vamos ver a outra aqui. A outra é a fonte eloísta. Elohim quer dizer Deus também, tá? Então é uma forma de expressar o nome de Deus, assim como Yahvé. Yahvé. É interessante que para o grego, ou melhor, para o hebraico, o termo Yahvé, vocês estão vendo o Yahvé lá, né? O Yahvé palavra Yahvé. No hebraico não existe palavras vogais. Palavra vogal. Só existe consoante. É difícil você dizer uma palavra sem consoante, sem vogal, né? Então, cairia o A, o E. Então ficaria aqui, ó. Melhor, H. Seria assim, corrigido, né? Não tem o termo vogal. Então, através da consoante, você pronuncia a palavra. Yahvé. Por isso que não é Jeová. Porque o A já indica que você tem uma outra consoante. Então, através do W, então se consolida a pronúncia. Yahvé. Yahvé. E aí ficou no português Javé. Não Jeová. Não seria possível porque da consoante, se você tentar pronunciar, você traria essa pronúncia de E, não de A. Tá? Então é uma forma de você tentar a pronúncia. Por quê? Não existe, quando se fala do nome de Deus, não existe vogal. O nome de Deus é impronunciável. Quando perguntam para o próprio Deus, Moisés vai perguntar qual é o nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Então Deus quer mostrar o nome. Se os deuses tinham nomes, e a cada um tinha os seus nomes, né, para cada coisa, o nome de Deus não pode ter pronúncia, ele é impronunciável. Até porque, por isso, o judeu ele nunca pronuncia o nome Yahvé, o nome de Deus. O Bento XVI, quando ele estava no seu pontificado, ele fez uma exortação para que os textos católicos não tivessem o nome de Javé. Até mesmo as músicas, depois algumas foram retirados o nome de Javé, porque ele é impronunciado em respeito à tradição nossa judaica. Tinha uma congregação que era Javé Salvador. Mudaram o nome. Ficou, acho que Jesus Salvador, né? Salvista, chamado salvista. Eram javistas, ficaram salvistas. Tiveram que mudar. É uma comunidade de vida, né? Era Javé Salvador. Depois ficou Jesus Salvador, chamado hoje de salvistas. Gira. Sim. Então daí os evangélicos usam muito isso, né? Jeová El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová... por causa dos nomes que são elencados, seja no Pentateuco ou em outros livros. Jesus Deus é o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha força. Então é Jeová isso, Jeová aquilo. Então é uma forma de expressar o Deus que é algo. Mas que para nós não, Deus é tudo, não é só a força, não é só a fortaleza. Então essa expressão que ela é uma denominação evangélica, para nós não caberia colocar. Porque Deus não é só uma coisa, Ele é o todo. Ele é a força, Ele é a fortaleza, Ele é a vida, Ele é a minha nação, é minha pátria, meu ser. Então por isso nós não costumamos usar Jeová Jiré, Jeová, entre outras coisas, e é Javé, se fosse nominar nessa expressão, tá? Javé. Não diferencia, não.
Yavé. É a forma de você dizer só, né, na pronúncia. Para portuguesar, a gente fala Javé, ou Yavé, é a pronúncia. E Elohim também ele expressa o nome de Deus. Todas as vezes que tiver a palavra eu na Bíblia, quer dizer Deus. Elohim, né, é o nome de Deus, né, é o próprio Deus. Até os nomes dos profetas, muitos terminam com eu. Né? Vamos dar um exemplo aí? Eliseu. Eliseu, embora Eliseu com mas se fosse traduzir para o hebraico, Eliseu, né, com o L. Daniel, Emanuel. Né? O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Conosco Deus. Emanuel. Né? Deus conosco. Então, como se inverte tudo no hebraico, Emanuel, conosco Deus, Deus conosco. Tá? Então, essa terminologia. Elohim. Eli, próprio Eli. Quando Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Meu Deus, por que me abandonastes? O Eli é Deus. Né? O Eli. Meu Deus. Né? Eli, o Deus meu. Então, por isso, essa descrição para a gente só entender, né? Essa questão. Então, o termo Javé, ficou claro? Quando os testemunhos de Jeová for lá, vocês vão ver, nem o nome sabe direito, né? Nem o nome de Deus. O nome de Deus é... Quando perguntar qual que é o nome de Deus, eles vêm perguntar, né? Qual é o nome de Deus? O nome de Deus, meu filho, é impronunciável. Eu sou aquele que sou. Aí já tem a resposta, a pessoa já vai perceber que vocês não são bobinhos, não. Né? Em oposição à atitude já vista de aproximar o Deus de Abraão, a fonte eloísta constrói um outro quadro. O sacrifício de Isaque contém o programa teológico eloísta ao determinar a obediência incondicional de Abraão a Deus. Então, a fonte eloísta ela é marcada por uma situação de uma mensagem, seja por um anjo, seja por um fenômeno, a experiência desse Deus. Então, Deus que age através também dos fenômenos naturais, ou através da mensagem de um anjo. Então, são fontes eloístas. Nós temos em Gênesis essas duas fontes, javistas e eloístas. Então, quando a gente for lendo o texto, a gente já vai perceber. Essa fonte é eloísta. Moisés também fez a experiência desses dois modos, vamos dizer assim, o próprio Deus, tábuas da lei, e também um outro momento importante da vida de Moisés. Alguém consegue recordar? Você pode dizer, não, essa é a fonte eloísta. É um momento dessa leitura eloísta. A sarça ardente, a sarça. Como que Deus se manifestou para ele? No fogo, que não se consumia. Então, essa experiência de Deus, através desse fenômeno. A nuvem, né, a nuvem de Deus. Então, são fenômenos que vão mostrando essa presença, essa mensagem de Deus. Tá? Isso para mostrar o quê? Que Deus é onipotente. Ele se revela do jeito que quer, do modo que quer. E a partir desse modo, Deus faz a experiência a todos os povos, em diversas circunstâncias da vida. Então, por isso, essa questão aí, tá? Que nós temos. Elias, na montanha, a experiência com Deus, né? E aí, como que Deus se manifesta? Na tempestade, no trovão, no terremoto, e aí Deus se manifesta na madeira. Então, tem diversas experiências que nós temos, não só nos textos do Pentateuco, mas também fora desses textos. Nós temos essa experiência, dessa tradição, porque foi escrito nesse mesmo momento, talvez, da escrita dessa compreensão desse Deus que age dessa forma. Tá? Então, por isso, esse contexto. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Então, já vista, como que Deus aparece?
Nessa leitura já vista. De modo pessoal. Vem por José aqui, José, vem aqui, não sei o que lá, faça isso, aquilo. Né? No modo eloísta, através dos fenômenos, os acontecimentos, a história, através de um fenômeno natural, alguma situação também sobrenatural, Deus também se revela, não de modo pessoal. Então, se mostra desse jeito. Aqui nós temos também a chamada fonte sacerdotal. Só para a gente recordar, quando estiver uma fonte já vista, em alguns textos bíblicos está lá J, para simbolizar que é um texto já vista. Na nota de rodapé da Bíblia, às vezes tem lá J, quer dizer que é já vista. Quando é eloísta, E. A fonte sacerdotal. O que é isso? A palavra sacerdotal aqui está traduzido do alemão, né? Porque quando o autor que trouxe essa teoria das fontes, ele era um alemão, então por isso ele simplificou o termo sacerdotal por P, priest. Não sei como que se pronuncia, é como no inglês, né? Priest. Então por isso está de modo alemão. Com a tradição sacerdotal indicada pela letra P do alemão priester, não sei dizer. O Pentateuco, tal como o conhecemos hoje, estará praticamente concluído. Esse conjunto de livros se formou ao longo da caminhada do povo de Israel, então foi no decorrer da história. Fruto de traduções orais que remontam a Moisés, mas que foram redigidos muitos anos mais tarde, em lugares diferentes e por autores também diversos. Como nós conseguimos identificar uma fonte sacerdotal? Quando se narra não simplesmente sentidos da lei, mas formas celebrativas. Por exemplo, a festa da Páscoa. O livro do Êxodo vai narrar o momento desse momento que é a celebração judaica, em que eles precisavam saber como que se celebra a Páscoa. Então, Moisés ensinou assim. Então, tem lá a narrativa do momento da Páscoa dos judeus, ou depois de Moisés. Nós temos as festas judaicas, as narrativas, as memórias, o modo de fazer de um culto, de sacrificar um animal. Nós temos nos textos do Pentateuco, temos. Vamos pegar lá Levítico, que é um dos textos que mais relatam isso para nós. Pegar o livro do Levítico aqui, vamos ver um texto. Levítico 23, capítulo 23. Ritual das festas, o sábado. Levítico 23. Todo mundo achou? 23, versículo 4. Aqui, vamos pegar. Vou pegar o versículo 2 para a gente entender. Dize aos israelitas o seguinte, quer dizer, está pedindo algo para os israelitas. Então, quem escreveu estava pretendendo o quê? Dar uma mensagem a como realizar o ritual das festas. Eis as festas do Senhor que anunciaremos como devemos ser santas assembleias. Então, é um modo de proceder, não através de leis, mas agora de um modo litúrgico. Então, aqui nasce para nós os rituais, a liturgia, que depois a igreja vai apropriar de um modo sacerdotal, vamos dizer assim. Trabalharei 6 dias, mas no 7º dia do sábado, dia do repouso, haverá uma santa assembleia. Então é preciso se reunir. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor, em todos os lugares que habitardes. Depois a Páscoa. A Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do 1º mês, entre as 2 tardes,
é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no primeiro dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias ofereceis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Deu para entender o que é uma fonte sacerdotal? Ele vai falar dos rituais, de como fazer a celebração, até mesmo detalhes de uma celebração às vezes é colocada dentro desses textos. Aqui, no capítulo 23, ele vai narrar as festas judaicas. O Pentecostes não é uma festa que surgiu simplesmente da vida cristã. Né? É a partir de uma experiência do Antigo Testamento que narra para nós a experiência do Espírito Santo, dom de Deus. O que era a festa de Pentecostes? Era a festa das colheitas dos 7 frutos da terra. Entre eles a romã, a cevada, o azeite, entre outros alimentos, o trigo. Então, se colhia, na festa da colheita, se colhia esses 7 frutos e era chamado a festa de Pentecostes. Por que nós celebramos, retomamos essa festa judaica? Porque da onde vem o fruto? O Espírito do Senhor que cria todas as coisas. Como na narrativa do Gênesis. O Espírito do Senhor pairava sobre todas as coisas. Aqui o início da criação é o Espírito Santo que consagra, que envia todas as coisas. Então, por isso, Pentecostes é consolidado de modo pleno após a ressurreição do Senhor. Então, a festa agora das colheitas, dos frutos, os dons do Espírito Santo. Os 7 dons. Tá? Sim. Sim. É bom falar isso. Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Então, por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Para nós é muito simples. Nós atualizamos a Escritura a partir de Jesus Cristo. Ele é o sentido da nossa vida. Então, o 7º dia, Deus descansou. E por isso, muitas tradições que estão consolidadas somente no Antigo Testamento vão usar o descanso, o dia dos descansos, segundo uma tradição judaica. E aí nós temos igrejas protestantes, evangélicas, que usam dessa forma do descanso. Com a ressurreição de Cristo, nós sabemos que Jesus ultrapassa essa dimensão dos dias da criação. Então Jesus é aquele que nos coloca à frente de toda a situação temporal. Então, por isso, no primeiro dia da semana, nós celebramos o dia do Cristo ressuscitado. Então, Deus descansa porque agora a obra é do ser humano. Então, Deus criou tudo aquilo que haveria possibilidade. Depois a gente vai ver de modo detalhado essa questão da criação e entender por que melhor o domingo. Mas esclarecendo, o domingo é o dia da ressurreição. Então, Jesus extrapolou qualquer sentido, vamos dizer assim, cronológico. Jesus extrapolou qualquer sentido do tempo e por isso ele ultrapassa os dias criados por Deus e o descanso do Senhor. E aqui o primeiro dia da semana. Por isso o dia do descanso é o dia primeiro. É o dia primeiro. É o domingo do Senhor. É interessante que diante de Jesus Cristo que nós recebemos esse descansar. Alguns textos, Jesus convida os discípulos a descansar. Interessante que Jesus convidou os apóstolos a descansar num deserto. Você consegue descansar no deserto? Ninguém consegue. Não tem água, não tem nada, porque ele é o lugar do descanso. Então a tradição
dos apóstolos já colocavam que Jesus é o lugar, é o momento do descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens, Ele me faz descansar. Multiplicação dos pães, há 2 semanas atrás, nós temos esse relato. Jesus, em que convida aquela multidão que estava faminta a sentar, e Ele dá o pão, dá o momento ali da força, da vitalidade do descanso, em verdes pastagens, como no Salmo 23. Então Jesus é o lugar do descanso, é o lugar do descanso. Então não é possível viver esse descansar, ou seja, viver esse momento da oração, dessa força que nós buscamos do alto, sem a pessoa de Jesus Cristo. E é a partir da ressurreição. Não se tem Jesus fragmentado. O Jesus, ele se dá por inteiro, se dá ressuscitado, presente entre nós. Então, por isso o domingo. E aí podemos colocar outros motivos, que eu não vou... Ao decorrer, quando a gente vai falando da teologia da criação, a gente vai colocando mais situações aí, porque desse momento do domingo, e não do sábado, tá bom? Tranquilo? Em certo momento, eu acho que respondeu, né? Então, nós temos a fonte sacerdotal. Então, quando nós revelamos que a fonte é sacerdotal, quando existe rituais, festas, um modo de celebrar, um modo litúrgico da ação do povo de Deus. Então, está ali essa ação sacerdotal, né? A palavra sacerdote é aquele que é responsável pelo sacrifício. Então, por isso, vocês já vão lembrar dessa fonte. E depois, a fonte deuteronomista, que traz para nós as leis. Depois a gente vai refletir melhor sobre isso. Então, todas as vezes que estão lá, normas, leis, nós temos a fonte deuteronomista. Tem uma bem conhecida, os mandamentos da lei de Deus. Ela vem da fonte deuteronomista. Por quê? Ela está sobre um código de conduta daqueles que se colocam fiéis a Deus. Então aqui nós temos essa fonte dentro do Pentateuco, tá bom? Principalmente nós vamos ter lá no livro do Deuteronômio, os códigos da santidade, o código da aliança, o código da lei deuteronômica. Então aqui a lei da aliança, a lei da santidade e a lei deuteronômio. 3 modos de vivência dessa lei que a gente vai refletir mais para frente quando a gente estudar o Deuteronômio. Tá? Então são 3 normativas para que a gente possa se colocar nessa presença de Deus, diante dessa fidelidade a Deus. Então a lei é necessária, né, para que a gente possa nos enquadrar nessa relação com Deus. Então a lei sempre é também necessária. Poderia não ser, mas o povo de Deus é um povo de cabeça dura, como o próprio Moisés vai dizer. Então, vai dizer do texto de Moisés. Né? Tranquilo até aqui? Então, vamos fazer um exercício aqui. A gente vai identificar os textos. Vamos pegar aqui. Eu vou passar a citação. Então vocês vão pegar o livro do Êxodo. Capítulo 16. Versículo 24 a 30. Então vocês leiam esse texto e identificam aí qual é a fonte que vocês conseguem distinguir, encontrar aqui. Se tem mais de uma, às vezes pode ter mais de uma, tá?
Nayara já descobriu? É. Esperta, hein? A gente pergunta para Nayara então, né? Ele já achou já. Todo mundo leu? Estão lendo? Pronto? E aí, Nelly, o que você encontrou? Sacerdotal? Alguém achou alguma outra fonte? Já vista? Tá, então vamos ler aqui para a gente ver se... Quem achou sacerdotal? Achou as duas? Quem achou as duas? Achou as duas. Então vamos ver. Guardaram-lhe até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem acharam vermes nele. Nossa, forte, né? Comei-o hoje, diz Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. Durante 6 dias ajuntareis, mas o 7º é sábado. Nele não haverá. No 7º dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então até aqui nós temos datas, um calendário, uma liturgia. Então ela é o quê? É o quê? Sacerdotal. Depois, vamos ver aqui. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vos recusarei a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um de onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Então nós temos o que aí? Já vista. E o próprio Deus coloca ali uma norma sacerdotal. Então tem uma experiência já vista, mas dentro de uma regra, de uma fonte sacerdotal. Então tem quais fontes? Já vista e sacerdotal. Tá? Vamos pegar lá o livro do Gênesis. Oi? Oi? Deu certinho? Tá bom. É porque o livro, o capítulo está impregnado dessas duas fontes. Ó, vamos voltar aqui para a gente entender. Então, o texto ele é proveniente então da onde? Reino do? Porque eles têm a fonte o quê? A narrativa ela é e a legislativa é. Viu como se encontra, né? Se encaixa? Então é um texto que foi feito de um modo para o reino da tribo, não que foi feito, era para todo o reino, né? Mas ela estava nesse contexto do reinado de Jerusalém, nas tribos do sul. Tá? Então, quando vocês encontrarem Eloísta, talvez pode encontrar outras, mas vai ter ali uma vertente canônica deuteronomista. Tá? Clareou bem? Então, a gente volta e a gente entende o porquê aí. Reino do Sul, Reino do Norte. Vamos pegar o Gênesis.
A gente já termina já, viu, gente? É Gênesis 2, versículo 8 e 9. Leia para nós, Cíntia. Gênesis 2, versículo 8 e 9 só. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de bons frutos para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ok, então, conseguiram já distinguir a fonte? Eloísta. Por que eloísta? Hã? Natural? Só isso? É, Nayara? E aí ele age como um homem, né? Uma visão antropomórfica. Ele mesmo planta, não tem isso? Ele tinha plantado. E se pegarmos depois o texto, ele vai falar do quê? Da árvore do bem e do mal. E aqui nós temos uma visão legislativa deuteronomista. Aquilo que é bom e aquilo que não é, a árvore da vida. Então ele vai colocar a origem do mal. E por isso essa normativa, não coma do fruto desta árvore. Então a fonte eloísta está acompanhada também, às vezes impregnada dessas leis deuteronomistas. Tá? Então se pegarmos a sequência nós vamos perceber isso. Vamos parar por aqui, que senão vai... A cabeça vai pirando, né? Tranquilo até aí? Querem perguntar alguma coisa? E aí, a semana que vem, a gente já entra com o livro do Gênesis. Né? Então, tem um pouquinho ainda para a gente entender. Deu para entender um pouquinho o que é o Pentateuco? Então, agora vai ficar mais fácil a gente fazer a leitura. Depois, o outro texto, eu não estou sem ele aqui. Deixa eu pegar aqui esse texto. Esse texto aqui é sobre a introdução do Pentateuco, é dessa aula. Então vocês vão entender um pouquinho, aprofundar mais, quiser ler sobre as fontes, está bem explicado aqui. O outro texto vocês têm que trazer na outra aula, que é uma composição já no início da aula do livro do Gênesis, que eu já imprimi para vocês. Tá? Então não esqueça esse texto. Arruma uma pastinha aí, já vão colocando tudo, vai dar uma apostila, né? Aqui... Só para a gente, que eu esqueci, acho que vale a pena para a gente guardar esse texto. Quando a gente coloca ali as setinhas, anotem aí para vocês saberem de onde vêm essas fontes. Então, quando está a setinha azul, significa que a fonte é javista, porque ela nasceu nesse contexto do reinado de Salomão, a fonte javista. Querem anotar? Ali na setinha azul, J. Eu não coloquei, mas deveria ter colocado aqui. Na setinha um roxo, né? Logo depois aqui, ela é uma fonte eloísta, que ela está impregnada também desse contexto dos reinos do norte e do sul. Essa compreensão quando se estabelece os reinos, de um modo eloísta. É o roxinho, o roxo, né? A seta roxa. O verde, ela é a fonte deuteronomista. Então, antes do exílio que se começa a colocar essas proposições canônicas, de leis. E a vermelha é a fonte sacerdotal. Então, após o exílio, se começa a consolidar uma liturgia, porque o templo é reconstruído. E durante todo esse tempo se vai falando dessa liturgia, porque o templo estava construído antes com Salomão. Então, é esse momento que se coloca essa fonte sacerdotal como organização do templo, dos costumes, e isso serve para depois do exílio. Tá? Então, o vermelho é P. Né? Fonte, ou se quiser colocar S de sacerdotal, também pode. Tá joia? Então é isso.
Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tranquilo até aqui? Podemos seguir desse modo? Tá bom? É preciso ter esse cuidado, né? Tirar sorte às vezes não dá certo, não. Vamos ficar em pé? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dos séculos. Amém. Hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor. O Senhor se transfigura em nossa vida, o Cristo ressuscitado. Ele é a fonte e o sentido da nossa vida, do nosso ser. Vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a graça de que possamos realmente sempre fazer a vontade de Deus em nossa vida, em nossa caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.